Olá pessoal, estamos aqui com a nossa live de novo, né, da nossa página Meu Resíduo Sólido. Então faz tempo, né, que a gente não se fala, mas vamos aqui retomar nossos bate-papos. Espero que todos estejam passando bem, espero que todos tenham encaminhado a prática da compostagem, de todas as nossas conversas que nós fizemos até agora. E vamos atualizando, voltando com as atualizações das nossas conversas, dos nossos temas sobre compostagem. Então, para aqueles que estão chegando, bem-vindos. Nosso bate-papo, nossas lives são buscando passar a minha experiência ao longo da minha vivência de campo, da minha vivência de troca com outros trabalhos de consultoria que eu venho fazendo ao longo de muitos anos. E estou aqui para apresentar na prática essas respostas, essas experiências, dividir com vocês nesses encontros. Para aqueles que estão chegando, perderam as nossas aulas, os nossos encontros, né? Não foram aulas, nossos encontros que nós tivemos ao longo, já fazem um ano que eu estou aqui dividindo vários temas, colocando vários conhecimentos para vocês. E aqueles que perderam algum encontro, entre na nossa página, na nossa rede. Hoje nós estamos, devido a alguns problemas técnicos, nós estamos fazendo só pelo Instagram, mas normalmente a gente também abre o acesso pelo Facebook, pelo Instagram. Então, nós temos uma lista VIP para aqueles que querem mais informações. Acessem lá, batam um papo com a gente, fala, quero as gravações dos encontros anteriores, e aí com certeza vai estar disponibilizado para vocês, tá bom? Então, bem-vindos à noite de hoje. Bem-vindo ao encontro de hoje. E vamos falar de um tema muito atualizado. E esse tempo que eu tive ausente também foi para poder atender em campo. Desculpa. Atender em campo novas experiências, novas parcerias, né, que a gente vem trazendo como experiência para vocês. Bom, o tema de hoje: por que produzir adubo orgânico com compostagem gera mais receita? Primeiro lembrar que a compostagem ela pode ser vista de duas formas, né? A gente vem debatendo isso ao longo do tempo. Nós temos em uma linha comercial o tratamento do resíduo orgânico, onde nós buscamos as oportunidades para poder transformar em negócio a oportunidade de tratar o resíduo. Vale lembrar que em alguns setores o gerador tratador passa a ser uma oportunidade de minimizar o problema ambiental, diminuir os seus custos, buscar oportunidades de você fazer um trabalho ambientalmente correto, não destinar aterro. Você como usina, você tem a oportunidade de tratar o resíduo por interesse de um potencial cliente ou das pessoas conscientes, gera uma receita, e a partir da outra ponta do produto tratado transformar o composto em um produto comercial. Só que hoje em dia, pessoal, quando você fala em tratar e transformar um produto comercial, é agregar um valor conforme o mercado vem buscando. O mercado vem buscando em função dos problemas da guerra, da falta de fornecimento do potássio hoje, né? Que nós dependemos da importação dele.
em escala industrial, aí, em grandes volumes, isso está aí publicado em várias matérias do governo federal. Porém, você pode agregar esse nutriente no seu produto para substituir e com muita qualidade o adubo químico na produção, mesmo em grande escala. Então passa a ser uma grande oportunidade. Para pequenos agricultores, dependendo da matéria-prima com que você tem acesso, dependendo do que você consegue obter a matéria-prima, esse composto tem vários valores nutricionais que para uma escala de produto ele atende, tanto nos níveis dos macronutrientes como nos micronutrientes. Então, para a indústria de paisagismo, para a escala de produção de pequenos agricultores, você nem precisa de adubo químico, você não precisa de outro adubo. O composto orgânico atende essa necessidade e você pode registrar ou cadastrar o seu produto dentro das exigências do Ministério da Agricultura. Ele tem um enquadramento. Eu tenho alguns clientes, parceiros, né, que já usam esse formato sem precisar fazer qualquer nova formulação, adequando as garantias exigidas pelo Ministério da Agricultura e vendendo conforme o enquadramento do Ministério da Agricultura, como fertilizante de composto orgânico. Então, passa nesse momento as usinas de compostagem a enxergarem uma oportunidade, mesmo para a produção em grande escala, né, de oferecer um produto que substitui um produto químico. E vou dizer mais, e o que eu costumo dizer aos meus parceiros, ele não é só uma questão de nutrição, é uma questão de oferecer um produto que melhora a retenção de água no solo, que melhora a qualidade, ele faz uma correção de solo e você não precisa usar calcário ou gesso, dependendo da sua escala, dependendo, lógico, da qualidade do seu solo, né? Então, um composto orgânico, ele passa a pode ser oferecido como adubo orgânico, como corretivo de solo, como condicionador de solo, como substrato, numa visão muito mais ampla. Você não pode e não deve pensar que a compostagem ela produz somente um adubo orgânico simplesmente, mas sim ele propõe que você possa dar um destino correto a todo o resíduo orgânico. É muito comum as pessoas falarem que o resíduo orgânico é só o resíduo urbano, que é aquele material resto de comida, que os domiciliares que saem a partir da sobra de prato, resto de ingesto, que a gente fala tecnicamente, que é resto de prato, resto de panela. Resíduo orgânico é todo e qualquer material orgânico. Então, estercos, serragens, madeira triturada, resíduo urbano, fezes de qualquer animal, até mesmo pet, tudo é resíduo orgânico. Todos esses materiais podem ser tratados. Porém, o Ministério da Agricultura ele faz um enquadramento direcionando para algumas finalidades de uso conforme o seu tipo ou característica de resíduo. Então, o lodo de tratamento de esgoto domiciliar, ele tem uma classificação onde que mesmo que você tratando, ele pode ser utilizado quando transformado em adubo para qualquer processo agrícola que produza alimentos que não seja
de consumo in natura, quer dizer, as hortaliças. Isso é o lodo, então ele classifica como classe D. E assim tem os seus níveis A, B, C e D dentro das classificações do Ministério da Agricultura, conforme o potencial de contaminação biológica. Quando você enxerga essas oportunidades e você enxerga como tem empresas aí que só trabalham com lodo de esgoto domiciliar, ele trata aquilo que ia ser um problema para aterro, que é um problema para aterro, ele composta, ele mineraliza e coloca em grande escala no mercado, com valores agregados aí inimagináveis. Aqui a gente está falando nesse momento num potencial em escala, em oportunidade. Mas vale a pena pensar também e lembrar que aquele que é o gerador tratador, independente do seu volume, ele traz a potencialidade de você fazer aproveitamento da não destinação, dos custos de não destinação inadequadamente ou para aterro sanitário, mas também enxergar que você pode transformar em oportunidade de fazer uma economia com adubação. Eu já tive em projetos que foi previsto, tá? Um consumo de adubo químico devido ao o tamanho da área ser enorme, né? De aquisição de adubo químico, onde a previsão era um gasto de 16 milhões e a compostagem ia trazer uma economia de 8 milhões. Então é representativa a oportunidade de transformar o composto orgânico em oportunidade de minimizar os custos de produção. Mas precisa ser tão grande assim para transformar em oportunidade? Não. No meu curso, nesses mais recentes, eu tenho um aluno que ele tem um aras e não fazia uso desse material da cama do cavalo. Quer dizer, ele fazia uso, mas não potencializava. E o curso permitiu ele enxergar como manejar, como transformar, como melhorar essa qualidade e destinar ou fazer um uso nobre daquilo que ele não estava aproveitando dentro da própria propriedade. Esse é um caso, nesse formato, que enxerga que a oportunidade de ser um gerador e poder transformar é a oportunidade de fazer uso daquilo que é possível e da sobra transformar em receita, transformar em um produto comercial. E não precisa ser grande, né? Nós temos vários casos de pessoas que começaram como outros alunos do meu curso que trouxeram o olhar, né, da primeira turma lá no Maranhão. Foi divulgado aqui também em algumas oportunidades que ele é produtor de rosa do deserto, e a partir do momento que ele enxergou ou melhorou, potencializou a produção de composto, ele usa na produção de mudas de rosa do deserto lá na terra dele, lá no Maranhão, e o excedente ele consegue transformar num produto que hoje já tem uma embalagem melhorada, né? Uma imagem atrativa, e ele conseguiu melhorar a oportunidade de colocar esse produto no mercado. Então a gente tem visto, né, nesses nossos encontros também, nos meus cursos, pessoas enxergando que o resíduo é uma grande oportunidade. Poder transformar tecnicamente, com os cuidados no seu processo, tendo qualidade, enxergando a qualidade do seu produto, como você pode oferecer no mercado, mesmo ainda inicialmente numa condição informal, colocar isso para o mercado. Dentro de várias técnicas que, inclusive, eu participo de grupos aí de compostagens,
tem movimentos e tem pessoas com grandes iniciativas, como o pessoal que tem atuado na área urbana, que tem potencializado essa transformação de tratar o resíduo urbano e comercializar o seu líquido percolado, né, alguns estão chamando de biofertilizantes. Isso é uma grande oportunidade de você transformar aquilo que pode virar um problema social, um problema ambiental, um problema que vai gerar custo para alguém, em oportunidade de negócio. E isso não é uma questão de ser grande ou pequeno. É enxergar aquilo que está disponível e empreender no negócio. Muitos começaram pequenos, simples, informais. Porém, na medida que vem ganhando oportunidade, vem aumentando escala e vem transformando isso em um bom negócio. E posso dizer mais, né? É possível fazer em pequeno espaço um processo com velocidade e qualidade e oferecer para a sociedade um produto com valores agregados no seu composto sem precisar, né, você regionalmente você poder oferecer esse produto localmente, né? Então tudo bem, a gente sabe que em grandes metrópoles, em grandes centros urbanos, os movimentos são diferentes, mas aqueles que estão em cidades menores passa a ser uma grande oportunidade, porque a gente sabe que dentro da sociedade tem pessoas que buscam essa condição. Eu tenho, muito recentemente, alguns contatos dos grandes varejos buscando soluções e não encontra a melhor solução para o seu resíduo. O grande varejo, ele não consegue organizar um único formato para suas várias regiões do Brasil, devido às várias condições reais de cada região do Brasil. Então, em cada região, ele busca um parceiro adequado, um parceiro formal, um parceiro organizado, um parceiro que traga a transformação conforme ele enxerga uma boa parceria. Então, pessoal, você que está aqui, que quer investir em negócio, que quer investir em oportunidade, que quer transformar, minimamente organizado, minimamente dentro da lei, você tem um potencial de mercado muito grande. E aí sim, a gente já sabe, e popularmente falado, que a gente, quando faz uma compostagem, produz um adubo orgânico. Mas será que é uma oportunidade? Será que ele me dá uma visão de transformação em negócio? Eu posso dizer, e está confirmado dentro do movimento que tem na sociedade, que é um grande negócio. Ah, mas agora está aumentando a concorrência. Será que é bom para mim? Tranquilamente. É possível transformar em negócio. Tem algumas perguntas aqui, eu vou responder de trás para frente. Nas lives a gente mudou um pouco o formato, então eu quero ver se eu consigo atender aqueles que trazem um assunto relacionado ao nosso tema aqui, né, da importância de transformar. Mas nesse caso aqui eu acho que é importante. Podemos chegar à fase final da compostagem próxima dos 25 dias usando micro-organismos para acelerar? Sem dúvida alguma. Porém, os aceleradores são importantes no começo do processo para garantir a qualidade final. Só tomem cuidado, dependendo do que você for fazer e dependendo das características do seu resíduo e o tempo que você propõe o tratamento, que às vezes você não precisa. O manejo permite você alcançar essa qualidade. Essas ferramentas, eles são caras, então tem que medir o custo-benefício disso e tem que conhecer se são empresas sérias, porque eu recebi uma consulta recentemente de um grande parceiro, né, que a gente acabou sendo, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente passou a ter uma grande relação de amizade técnica, né? E ele me mandou uma ficha técnica de um produto que não fala quais os micro-organismos, não fala
qual a garantia, não tem registro em lugar nenhum dos órgãos oficiais. Quer dizer, é um produto que a gente não tem garantia do que ele vai oferecer. Eu tenho outro trabalho que eu voltei recentemente de uma visita técnica que foi oferecido para fazer uma remediação, quer dizer, para fazer um tratamento devido ao alto tempo de armazenamento. Ele era um passivo ambiental e ele se propôs a tratar para melhorar esse passivo. Olhando, isso é minha opinião, né? Na visita técnica, com o produto ou sem o produto, o resultado é o mesmo e a qualidade é a mesma. Então, cuidado, pessoal, porque em todas as áreas, e na compostagem não é difícil, todo mundo promete mundos e fundos. Porém, você tem que saber se o seu manejo não é melhor que aquele produto que está sendo oferecido. Só galhos picados e aparas de grama podemos ter um composto de qualidade? Sim, pode. Eu tenho um caso que nós separamos os tipos de materiais e tinha tanto material triturado a partir da poda que aquilo a gente começou a olhar diferente e não misturando com material estruturante no material úmido. Mandamos fazer análise, maravilhoso, uma qualidade de composto. O problema demora mais tempo porque ele só tem carbono. O fato de ser um processo rico em carbono não quer dizer que ele vai decompor. E quando vocês ouvem muito falar de relação carbono-nitrogênio, tecnicamente, relação CN, que precisa melhorar, não. Você faz a relação CN, você faz um blend de relação CN, é um material de madeira com alguma fonte de nitrogênio, se você precisar de velocidade. A decomposição ela vai ocorrer de um jeito ou de outro, porque a capacidade do processo absorver ou fixar alguns nutrientes a partir da respiração, a partir da microbiologia que se forma no processo é enorme. A diferença eu tenho pressa ou não. Eu tenho espaço físico que me permite não ter pressa ou o espaço físico é muito caro para mim e eu preciso acelerar um processo, aí eu uso ferramentas de manejo ou insumos que me dão velocidade. Tá? Então, quando a gente quer transformar um produto em adubo químico, um adubo orgânico, perdão, e quer substituir um adubo químico, a gente fica muito preso a alguns detalhes que nem sempre agregam qualidade no seu produto. Tome muito cuidado, ele aumenta custo no seu produto. Enxergar a qualidade do seu processo e enxergar o seu resultado não é querer transformar todo e qualquer material numa regra só de transformação. Cada tipo de resíduo tem uma característica, todos podem ser misturados e o blend disso pode dar essa qualidade de melhorar inclusive a sua receita. Eu gosto de falar que a gente precisa, dentro da compostagem, e isso o mercado tem mostrado isso, que a gente precisa agregar valores no seu produto. Então a indústria de paisagismo é o melhor exemplo de valores agregados. Se você tiver um bom produto e com qualidade, o que é agregar valor? Colocar numa embalagem maravilhosa, colocar as informações técnicas corretas, fazer uma apresentação e colocar no mercado certo. Nem sempre vender em sacos de 25 quilos, que isso daí é para um consumo muito mais agrícola, né? Ele tem um sentido de valor. Então, se você está no mercado que potencialmente ele é agrícola, ótimo. Mas se você está na área urbana, gourmetize o seu produto. Dê um valor agregado, dê uma imagem comercial para ele que, com certeza, os grandes centros urbanos são os maiores consumidores do seu composto. Uma embalagem correta, uma imagem correta, as informações corretas do potencial dele. Posso adicionar cinza no composto final? A sua pergunta foi corretíssima. Posso adicionar cinza no composto final? As cinzas, ao contrário, isso daqui é um assunto polêmico e eu gosto
de deixar muito claro. As cinzas, ele é um material inerte e ele tem algumas propriedades que podem ser aproveitadas para enriquecimento mineral. E você não precisa pensar de usar ele no início do processo, porque no processo da compostagem ele não altera, ele não muda nada. Mas depois do processo compostado, ele ajuda muito na qualidade do seu composto final, acrescentando alguns nutrientes, alguns minerais pré-existentes no seu produto, né? Boa noite, professor Tomita. Uso minhas compostagens nas hortaliças, porém as plantas ficam bonitas, mas secam os brotos, não produzem. O que está faltando? Cacildo, pensa o seguinte, tem que ver a qualidade, se você tem feito análise do seu produto, se você tem adequado a qualidade do seu produto à necessidade da sua planta. Às vezes eu estou entendendo que podem estar secando os brotos porque algum nutriente está muito alto e você está usando numa quantidade inadequada, por exemplo. Então é o que na agronomia a gente pode dizer que está dando fitotoxidez. Eu não posso falar qual é, porque eu não sei a qualidade do seu produto, do composto que você está gerando. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em enriquecer o nosso composto que o composto ele tem muito para oferecer quando ele é pobre. Ou, quando ele é rico nutricionalmente, a gente colocar como se fosse o sal na comida. Coloca um pouco, deixa a planta desenvolver, coloca um pouco. E esses testes têm que ser feitos mesmo quando você quer comercializar. Porque vale a pena lembrar que o solo absorve de uma forma que o que ultrapassar o volume, o limite daquilo, que é a capacidade da planta, a tendência dela imediatamente é mostrar na parte aérea os seus efeitos, bons e ruins. Eu fiz a mistura no ato de peneirar. Tem que ver se a temperatura não estava alta, a raiz está superficial e pode trazer, em função de algum excesso, uma reação na planta. Então, tem que analisar nutricionalmente, tem que ver se quando você peneira ela não reage com temperatura, e se ela tiver com temperatura alta também não é recomendado. Então você tem que tomar um cuidado aí. A farinha de osso também pode adicionar no composto final, se tiver necessidade, Christian. Se não tiver necessidade, tudo que você vai colocar num composto tem que saber, você está comprando? Se você está comprando, não vale a pena. Se você tem disponível, então farinha de osso, cinza, todos esses materiais, quando você vai acrescentar, coloque uma quantidade mínima e manda fazer análise para saber o que você está oferecendo como produto comercialmente ou como você está oferecendo para sua planta absorver esse nutriente. Então, ele pode ser adicionado no final. Com certeza não tem problema nenhum. No caso da farinha de osso, é uma condição de um nutriente muito específico, que é cálcio e nitrogênio, e você pode fazer aproveitamento disso. Mas ele pode ultrapassar o nível de nitrogênio e trazer um produto que você tem que usar em dose homeopática. Quanto mais pobre, maior a quantidade que você pode aproveitar. Quanto mais ricos, doses homeopáticas para não dar essa fitotoxidez, quer dizer, não ultrapassar os níveis nesses, seja nitrogênio, fósforo, potássio, não importa. Os macronutrientes sempre é ruim e quando ele ultrapassa no nível de cálcio também. Tá bom? E para finalizar, última colocação que eu vou responder, o revolvimento da leira tem que ser feito de quanto em quanto tempo? Olha, eu gosto de dizer que o revolvimento tem que ser monitorado por umidade e temperatura. Isso daí mostra, essa umidade e temperatura mostra a atividade do micro-organismo. Você não pode revolver sempre, porque você nunca estabiliza o processo, e você não pode dar muito espaçado, porque pode compactar, pode ficar anaeróbico. Em média aqui, como regra, 3 em 3 dias ou 2 em 2 dias, conforme o tipo do material pré-existente numa leira. Tá bom, pessoal? Pessoal, hoje eu atrasei.
comecei mais tarde, que eu tive problemas técnicos. Eu, apesar de uma descendente japonês, sou muito ruim nessa parte de informática e me perdi um pouco aqui e atrasei. Então, nossos horários em geral são às 8 horas e a gente vai estar aqui voltando com o nosso encontro, tá? Como tem uma pergunta aqui de uma pessoa que a Fernanda não fez nenhuma, eu vou responder. O laboratório que faz análise é o mesmo de análise de solo? Necessariamente não, mas em geral são os mesmos. Mas análise de compostos você tem que pedir como análise de composto. E não são todos os laboratórios de solo que fazem análise de composto, tá, Fernanda? Pessoal, é isso. Obrigado pelas perguntas, obrigado por estarem aqui, né? E lembrem, produzir adubo orgânico é uma grande oportunidade de aumentar a receita, sim. A receita não é somente ganhar dinheiro. Receita também é transformar a sua horta, transformar a sua produção agrícola, aproveitar, diminuir o custo de compra de terra, e adubo é receita. É isso. Obrigado. Fique atento às nossas redes sociais, nos acompanhe, que a gente vai estar postando aí mais algumas imagens de alguns trabalhos que a gente tem feito. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até o próximo encontro.